Neste dia 18 de novembro, comemoramos a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Suas origens. Celebra-se o aniversário das duas grandes basílicas pontificiais, São Pedro, no Vaticano, e a de São Paulo, fora dos muros, localizadas em Roma. A dedicação à Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre o ano 314 a 335. A Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, que pontificado ocorreu entre 384 a 399, na cripta da Basílica de São Pedro de Roma. Descansam os seus restos mortais. A importância dos apóstolos. Nesta celebração das belas basílicas, são ressaltadas a importância dos dois apóstolos, chamados as duas colunas da Igreja. Um foi o grande condutor e primeiro Papa da Igreja, e outro desbravou evangelização e levou Cristo aos gentios. Celebrando nessa memória, deseja-se ressaltar a fraternidade entre os apóstolos e a unidade dentro da Igreja. São locais importantíssimos para o catolicismo, por terem os corpos que são as relíquias destas duas grandes personalidades, que faz pensar que cada qual em seu chamado tem o seu papel fundamental dentro do contexto eclesial. São Pedro e São Paulo, as duas colunas da Igreja. Basílica de São Pedro, o início da construção. No ano 323, o imperador Constantino começou a construir a Basílica de São Pedro, a pedido de sua mãe, Santa Helena, sobre o lugar da sepultura do apóstolo Pedro. Durante o pontificado de Júlio II, a antiga igreja de São Pedro foi demolida e destruída. Outra, inspirada na memória do príncipe dos apóstolos, foi desenhada por Bramante em forma de uma cruz grega, que correspondia aos ideais da Renascença. A cúpula por Michelangelo. Em 1506, a pedido do Papa Paulo III, o gênio imortal de Michelangelo construiu a famosa cúpula entre 1546 e 1564, mas não conseguiu completá-la antes de sua morte em 1564. Carlos Maderno construiu a fachada e terminou a nave a pedido do Papa Paulo V, entre 1607 e 1614. Bernini levantou a grande baldaquino do altar-mor em 1623, continuou a decoração interior e desenhou as colunas da Praça São Pedro. Dedicação da Basílica de São Pedro. No dia 18 de novembro de 1626, o Papa Urbano VIII consagrou a Basílica dedicada ao apóstolo São Pedro. A Basílica de São Pedro é a maior de todas as igrejas católicas do mundo. Foi construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro, ocupa uma área de 23.000 metros quadrados e comporta mais de 60.000 pessoas.
Basílica de São Paulo, relíquia de São Paulo. São Paulo foi enterrado provavelmente no lugar do seu suplício, em um cemitério comum das cidades sobre a qual foi construída a basílica a ele dedicada. Ao longo dos séculos, houve um grande movimento de peregrinações em sua sepultura. A partir do século XIII, data do primeiro ano santo, a Basílica de São Pedro, fora dos muros, por se encontrar fora da porta da cidade eterna, faz parte do itinerário do ano jubilar, para se obter indulgência plenária. Além disso, contava com uma porta santa na entrada. Encontra-se uma enorme estátua do evangelista Paulo. A estátua possui 131,66 metros de comprimento e 65 de largura e 29,70 de altura. A construção. Trata-se de uma construção imponente, a segunda em grandeza dos 4 basílicas papais. A primeira é a de São Pedro, a segunda de São Paulo e a segurança das outras 2, Santa Maria Maior e São João de Latrão, sede da Diocese de Roma. A atual Basílica de São Paulo, fora dos muros, é uma reconstrução do século XVIII, da antiga Basílica de Constantino. A basílica, situada em um lugar que antes se encontrava fora dos muros da cidade de Roma, foi restaurada entre o ano 440 e 461 pelo Papa São Leão. A dedicação da Basílica de São Paulo. Em 15 de julho de 1823, um incêndio destruiu a Basílica Paulina, mas a sua reconstrução ficou bem mais formosa. Sob o altar-mor, uma placa de mármore indica o lugar onde o apóstolo Paulo foi sepultado ali. Está escrita a seguinte frase: Paulo, apóstolo mártir. O Papa Pio IX quis que a dedicação da Basílica de São Paulo fosse no mesmo dia da Basílica de São Pedro, em 18 de novembro. Minha oração. Meu querido, minha querida, te convido agora a fazermos juntos a oração. Minha oração. Aos templos que recordam os 2 pilares da Igreja, pedimos aos santos apóstolos que inspirem e iluminem a Igreja neste tempo tão necessário à evangelização. Conduzi o nosso Papa nos caminhos que Deus lhe pede, desafios tão difíceis da atualidade, e concedei que seja fiel até o fim. Aos leigos dai o amor e zelo pela Igreja. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, intercedei por nós. São Pedro e São Paulo, juntamente com Jesus, Maria, intercedei por nós a Deus Pai. Amém.